as ovelhas dele é preciosas para ele. Então, nas malhadas com Deus, Davi ele aprendeu. Nas malhadas com Deus, Davi ele teve comunhão. Então, antes dele ser revelado para o povo, ele teve que passar por esse período chamado de malhadas. É nas malhadas que Davi ele aprendeu que só se deve permanecer no pasto que Deus confiou a ele, somente as ovelhas. Urso não pode prevalecer. E leão, se tiver no pasto de Davi, é só se for da tribo de Judá. Outro leão não pode prevalecer. É nas malhadas que Davi ele aprendeu que bode é bode e ovelha é ovelha. Nos cuidados que ele teve no anonimato, onde ninguém via, é ali que Deus foi formando o caráter de um homem de Deus. Então entenda que antes de Deus revelar você para outras pessoas, antes do Senhor ele lhe encaminhar o propósito dele lhe colocar em evidência diante das pessoas, deve existir uma vida no secreto, deve existir uma malhadas em nossa vida. Davi ele não apareceu rei do nada, caiu de paraquedas em seu reinado, não. Ele teve que formar o seu caráter quando ninguém via, quando ninguém contemplava, onde o homem não enxergava. Porque é muito fácil nós se levantarmos hoje cheio de unção e cheio de poder, sem ter uma vida secreta com Deus. Davi ele tinha essa vida secreta com Deus. Davi ele tinha essa intimidade particular com Deus, onde ninguém enxergava, mas somente Deus ele via. Davi ele era pastor, mas acima dele ele estava sendo pastoreado por alguém maior do que ele, que é o sumo pastor, que é o nosso Deus, que estava ensinando a ele. Eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que se Davi ele soubesse o que esperava ele, além das malhadas, ele ficaria nas malhadas, pastora Pureza. E isso que a senhora falou é uma realidade. A maioria dos servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, não queriam estar aqui. A maioria deles não desejariam estar aqui. Se Davi soubesse o que esperava, os problemas que iriam chegar até ele, depois que ele saísse dali, ele preferiria ficar enfrentando urso e leão nas malhadas. Eu creio que ele não iria querer enfrentar o que ele enfrentou. Davi enfrentou coisa muito pior do que urso e do que leão. Davi enfrentou injustiças da sua própria família, perseguição da sua própria família, abusos da sua própria família, do seu sangue, irmão. Então eu acredito que se ele soubesse o que esperava ele, além dali, ele ficaria ali mesmo. É por isso que o Senhor oculta de nós o processo que iremos passar. É por isso que o Senhor ele faz promessas, mas ele não diz o caminho espinhoso que você vai ter que trilhar para chegar ao lugar da promessa. Então antes de Davi rei, existiu Davi servo nas malhadas. Antes de Davi, o grande que o povo vê, olha, aquele rei é muito bom, aquele rei é muito excepcional, é um rei maravilhoso. Existiu Davi servo, que só Deus via, só os céus via a vida dele. Antes do Senhor nos chamar, nós temos que ter uma vida no secreto para com Ele. Intimidade não é gerado na igreja, intimidade é gerado no secreto com Deus. Se nós entendêssemos isso, nós não viríamos para a igreja para buscar, mas iríamos para dar a Ele. Mas o que eu quero dizer agora, meus irmãos, eu vou entrar no texto. O Salmo 23, interessante é que eu busquei, eu estudei sobre a circunstância, sobre a situação que ele estava vivendo, meu irmão, no Salmo 23. A tradição judaica, ela vai dizer que Davi, naquele momento que ele escreve, que ele entoa o Salmo 23, ele estava em um oásis. Oásis, meus irmãos, é uma paisagem em meio ao deserto. Oásis é uma região cercada por água. E ele estava ali naquele oásis, talvez tivesse cidade, a Bíblia não diz isso, mas ele estava ali, só que ele não estava descansando, ele não estava desfrutando, ele estava cercado por inimigos. Ele estava à noite cercado por inimigos, e aí que surge o Salmo 23. Veja, que Deus sempre trabalha na adversidade, que é na adversidade que saem os melhores louvores, que é na adversidade que saem as orações mais poderosas e sinceras da nossa vida. É quando nós estamos aflitos e oprimidos que nós conseguimos chegar até Deus com o coração totalmente quebrantado e contrito. É na adversidade. Deus ele sabe trabalhar na adversidade. E eu separei por 3 partes o Salmo 23, versículo 1. E a primeira parte que eu quero chegar, que eu quero dizer, é a primeira frase que é entoada. Qual é a primeira frase? O Senhor. O Senhor. Irmãos, imagine a situação de Davi. Davi está no oásis à noite, cercado por um inimigo. Não por um inimigo, na verdade, mas por exércitos de um rei inimigo. Davi está aflito.
E qual é a palavra que ele entoa primeiro? O Senhor. Qual é a palavra? Qual é a pessoa que nós chamamos no momento da adversidade? Qual é a pessoa que nós chamamos no momento em que nós nos pegamos perdidos, sem saída, que o inimigo fecha todos os caminhos? Quem é que nós chamamos primeiro? Quem é que nós chamamos primeiro quando a adversidade bate à nossa porta? Não pede licença, na verdade ela não bate nem na porta, ela vai entrando, invadindo. Quem é que nós chamamos diante da adversidade? Quem é que nós chamamos quando o inimigo, como a pastora Pureza ela falou, ele está bem perto? Mas, pastora Pureza, às vezes o inimigo ele está tão perto que ele se encontra em nossa mente. Às vezes o inimigo ele consegue acessar a nossa mente e começa a fazer acampamentos ao redor da nossa consciência. Então, para onde? Quem eu vou chamar nesse momento? Quem chamar? Quem chamar quando o inimigo somos nós mesmos? Quem chamar quando o vilão que nos aflige somos nós próprios? Quem chamar? Para onde fugir? Para onde se abrigar? Se a situação está na minha mente, se o inimigo esgotou a minha mente e a minha consciência está esgotada, eu não consigo fugir da minha consciência, eu não consigo fugir da minha mente. Quem buscar? Quem se refugiar? O Senhor. Ele é a melhor resposta para isso. O Senhor, Ele é o melhor refúgio, Ele é o melhor abrigo, Ele é o melhor esconderijo nas horas difíceis, Ele é o melhor esconderijo desse mundo. Ele é em que nós devemos nos refugiar na hora da adversidade. O Senhor. Irmãos, se nós olhássemos para Ele, nós talvez diríamos: Davi, fuja, Davi, vá para outro lugar. Mas eu acredito, pastora Pureza, que nessa hora que Davi ele está à noite, naquele lugar, e ele vê os inimigos passando, cercando, rodeando ele com tochas, com escudo, com espada, para tirar sua vida. Eu acredito, meu irmão, que ele olha para o céu, respira fundo e diz: o Senhor. O Senhor. Não existe palavra, não existiria palavra melhor para ele dizer do que o Senhor. O Senhor. Há homens que confiam em ferro, no ferro da sua espada. Há homens que confiam na ponta do seu escudo. Mas Deus procura aqueles que se refugiam no seu nome. O Senhor, Ele é a melhor resposta quando a tristeza, quando a dificuldade, quando o inimigo nos cerca, quando Satanás quer nos tragar, quando os inimigos da nossa vida estão na nossa casa. O Senhor. Chame o Senhor. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é refúgio e abrigo quando a ansiedade, quando a depressão vem sobre nós para querer nos tragar e para nos jogar no fundo do poço. Chame o Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Por que Davi fala primeiro o Senhor? Porque o Senhor estava em primeiro, pastora Pureza, da sua vida. Porque o Senhor estava em primeiro lugar. Então ele fala aquilo que ele estava cheio. O Senhor. Se estamos cheios de maldade, se estamos cheios de entretenimento, se estamos cheios de celular, se estamos cheios de WhatsApp, logo vai vir desespero e a gente vai procurar em quem se refugiar. Vou chamar fulano de tal, vou chamar ciclano. Mas Davi chama o Senhor. O Senhor. Davi ele tem acesso ao pastor, ao sumo pastor. Tem pessoas que têm acesso ao presidente, tem pessoas que têm acesso a pessoas de fama, tem pessoas que têm acesso a embaixadores, a desembargadores, mas não têm acesso ao Senhor. Não tem acesso ao Senhor. E Davi nesse momento ele chama aquele a quem ele tinha o acesso, o Senhor. Quando a adversidade, quando os inimigos, o Senhor. O Senhor, Ele é a minha bandeira. O Senhor, Ele é a minha espada. O Senhor, Ele é o meu escudo. O Senhor é a minha defesa na hora do ataque do inimigo. O Senhor. O segundo ponto que eu quero que os irmãos entendam também, quando ele fala o Senhor é meu. E esse ponto é interessante. Por que Davi ele não diz o Senhor é nosso pastor? Por que, pastora Pureza? Davi não fala o Senhor é nosso pastor. Ele sabia que ele estava colocando o salmo ali e serviria para pessoas ouvirem. Nós falamos o Senhor é meu pastor, mas por que ele não disse o Senhor é nosso? Sabe por quê? Porque a convicção de Davi, meu irmão, é pessoal. Davi ele está falando isso porque ele sabe dele, ele sabe da vida dele. Ele está dizendo o Senhor é meu pastor. Eu tenho convicção disso. Eu tenho propriedade de que Ele é o pastor da minha vida.
Ele poderia dizer: o Senhor é nosso pastor. Mas Davi, ele está entendendo que aquela convicção que ele fala quando ele diz: o Senhor é meu, é porque ele vive uma vida e ele busca a Deus, e ele sabe que o Senhor de fato é o pastor da sua vida. Não é em vão que ele está falando. Nós falamos tantas vezes esse salmo, e às vezes nós falamos sem confiança, mas o salmista, ele está declarando com confiança que o Senhor é seu, o Senhor é meu. Nosso, eu poderia dizer o Senhor é nosso, mas eu não sei a vida de cada um. Ele poderia dizer o Senhor é nosso, mas ele não sabe se eu busco ao Senhor. Ele não sabe se eu tenho vida de entrega, de comunhão para com o Senhor. Então, se ele dissesse o Senhor é nosso, ele estaria colocando todo mundo. Mas ele sabe que de fato Deus é o seu socorro e o Senhor é dele. O Senhor é o seu socorro. Nós devemos nos apegar nesse nome e buscar para que o Senhor seja o nosso, sabe? Para que o Senhor seja nosso, meu irmão. Isso, eu não estou falando que Deus, nós vamos se apropriar de Deus, nós vamos ser dono de Deus, não, irmão. Deus não tem dono, Deus, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, porque ele é soberano. Mas aqueles que buscam a ele se deixa achar. Ele fala a Israel, tu és meu. O Senhor nos chama como propriedade. Então o salmista, ele tem essa ousadia em espírito, porque ele está sustentado por uma vida de intimidade com Deus. Então ele não afirma isso da boca para fora, ele não afirma isso por dizer, mas ele afirma com propriedade, dizendo: o Senhor é meu. A vida de intimidade com Deus nos gera essa intimidade e essa ousadia, pastora Pureza. O Senhor é meu. O Senhor é meu. Sabe? A gente procura tanta coisa, irmão, na hora da dificuldade, e a gente corre quando diz que acabou isso, acabou aquilo, e faltou isso, faltou aquilo. A gente corre a tantos pés. Mas Davi, ele está dizendo: o Senhor é meu. Meu. Ele está recorrendo àquele que é maior do que tudo nesse momento. Veja que os inimigos estão querendo tirar sua vida, mas ele está dizendo: o Senhor, ele é o meu defensor. O Senhor, ele é o meu pastor. Ele é também o meu guarda. Ele é o meu ajudador. Ele é o que providencia a comida na minha mesa. Ele é o que me dá o trabalho. Ele é o meu chefe. Ele é o meu patrão. Ele é o meu pai. Ele é aquele que me guarda de dia e de noite, não dorme, nem toscaneja. O Senhor é meu. Que ousadia desse homem falar de tal forma. Mas era a vida de intimidade. Vida de intimidade. Meu pastor. O terceiro ponto, quando ele diz, irmãos, que o Senhor é seu pastor, é como se ele estivesse dizendo para Satanás: os inimigos estão cercando ele, querendo tirar sua vida, mas é como se ele estivesse dizendo assim: ó, Satanás, eu sou uma ovelha, eu sou uma ovelha. Ovelha é frágil, ovelha não vê muito bem, ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor, ovelha precisa ser guiada para não se perder do caminho. E é como se ele estivesse dizendo assim, reconhecendo a sua própria fraqueza, dizendo: eu sou uma ovelha, Satanás. Inimigo, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha e eu sou frágil. Mas o Senhor, Ele é o meu pastor. Eu não estou perdido, eu não estou esquecido, eu não estou deixado de lado. Eu tenho dono. Ele está dizendo para Satanás: eu tenho dono, Satanás. O Senhor, Ele é o meu pastor. Você não vai me pegar de surpresa. Talvez eles até tivessem pegado Davi de surpresa. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que tem o Senhor por seu pastor, mesmo que ele seja pego de surpresa, quem é que pega Deus de surpresa? Quem é que pega Deus de surpresa? Quem é que vai surpreender a Deus? Se ele vê o pensamento antes da sua existência, se ele contempla a intenção do coração do homem, meu irmão, quem é esse que vai surpreender Deus? Poderia surpreender Davi, mas o guarda de Israel estava ali para livrar o seu servo da morte. O guarda de Israel estava ali para proteger o seu filho das garras do inimigo. O meu pastor, é como se ele estivesse levantando a bandeira e dizendo assim: você pode ser maior do que eu, vocês podem estar em mais número do que eu,
vocês podem estar armados até o dente. Ei, mas eu tenho dono, eu tenho alguém que luta por mim, eu tenho alguém que peleja por mim, eu tenho alguém que batalha as minhas batalhas, eu tenho alguém que luta por mim, que me fortalece quando eu estou fraco. O Senhor, Aleluia. Ele é o meu pastor, Ele é o meu defensor. Não importa a sua fragilidade, não importa a sua fraqueza, aquele que peleja, aquele que cuida de nós, Ele é maior do que tudo, é maior do que o inimigo, é maior do que o inferno, é maior do que o exército do inimigo, e Ele não será pego de surpresa, Ele não será surpreendido, Ele nunca perdeu batalha. Quando o exército inimigo te afrontar, levante a bandeira com o nome do Senhor, se posicione, mesmo que o medo grite no dentro do seu seio, do seu interior, mesmo que as suas pernas tremam, mesmo que você se sinta medrosa, mesmo que você se sinta por um momento intimidado, mas confie naquele que te chamou, confie naquele que é por mim e é por você. Não confie na tua força. Você sabe que você pode ser fraco, mas o nosso Deus não. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a onipotência. Ele é o nosso pastor, aquele que nos guarda das garras de Satanás. Ele é o meu pastor. O quarto ponto, e eu acredito que seja o mais forte: nada nos faltará. Nada nos faltará. Irmãos, é algo interessante. Quando nós pensamos nesse versículo específico, o primeiro versículo, a realidade, pastora Pureza, é que nós esquecemos do Senhor e focamos no nada me faltará. Nós esquecemos de buscar o Senhor, que está em primeiro da frase, e focamos no que? Nada me faltará. Na segunda parte. Na providência. Nós focamos na providência de Deus. Nós focamos naquele que irá providenciar, mas não focamos no Senhor. Nós esquecemos da primeira parte, que é o Senhor. Nós deixamos de lado a parte que é o Senhor e focamos no que Ele tem a oferecer. Quem já passou aqui por uma situação, por uma adversidade? Quem não passou, aliás, aqui, né? Quem não passou de só ter o cuscuz dentro da despensa do armário, de só ter salsicha, e olha que salsicha é bem, se tudo tem, se não tiver pior, de só ter, irmão, água e gelo na geladeira. Aí eu te pergunto: ele faltou? Ele falta? Ele falta? O Senhor falta? Porque eu já passei situações de só Deus na causa. A pergunta é: ele falta? Não, ele não falta. Davi não estava errado. Davi não estava errado. Por mais que nas situações ele deixe faltar, ele nunca falta. Ele nunca falta. Ele pode deixar faltar para que você aprenda, mas Ele nunca vai lhe faltar. O salmista, ele está dizendo isso. Ele não está dizendo: ah, porque eu nunca irei ter falta de algo. Não, ele está dizendo assim: olha, Ele é o meu pastor, então eu tenho mais do que suficiente. Ainda que eu não tenha nada, eu tenho mais do que suficiente, porque eu tenho meu pastor. Eu tenho meu pastor. Eu tenho meu Senhor. Então, ainda que esteja voltando, eu sei que na hora certa, como já falou, Ele se levantará. O meu Redentor se levantará por mim. Eu sei que Ele se levantará. Então a confiança de Davi, ela não está naquilo que ele pode providenciar. A confiança de Davi, ele não está na provisão de Deus, mas ela está porque ele sabe que Deus está no controle daquela situação. Ele vê inimigo, ele vê carro, ele vê espada, ele vê escudo, ele vê preparações do inimigo contra a sua vida. Só que ele diz: Ele não irá me faltar. Ele não irá me faltar. Ele não irá me faltar. Se tem uma coisa, Deus não pode ser acusado por nada, mas se tem uma coisa que nunca poderão falar de Deus, sabe qual é? É a seguinte: clamei a Ele e Ele não me ouviu. Ninguém poderá dizer isso de Deus. Chamei por Ele e Ele não me atendeu. Ninguém poderá dizer isso de Deus. Ninguém poderá dizer isso, porque o Senhor, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. O Senhor, Ele não resiste a alguém que faz sua oração com sinceridade e com humildade. Deus, Ele não resiste. Ele não nega o chamado. O prefeito pode até negar, o vereador pode negar,
As pessoas podem negar, mas ele não nega o chamado do crente que se ajoelha e chama por ele. Ele não nega nunca o chamado dos seus filhos amados, das suas ovelhas. Ele não nos abandona, irmão. Ele não nos falta. Eu posso ter falta de outras coisas, mas eu sei que quando ele quiser me dar, ele vai me dar. Eu sei que quando ele vê preparação em mim para receber o que ele tem preparado, ele vai dar. Mas enquanto isso, ele não me falta. Está tudo bem, está tudo bem. Como a viúva disse, ele não me falta. O Senhor não me falta na adversidade, ele não falta na fraqueza, ele não falta na angústia, ele não falta na perca. Ele não me falta, ele nunca me faltará. Essa é a confiança de um homem que está cercado por inimigos. Se eu e você visse ele, talvez nós diríamos, pastora Pureza, Davi, você está ficando doido. Homem, se esconde, está faltando para você proteção, está faltando para você refúgio, está lhe faltando abrigo. E Davi iria dizer, cheio de alegria, não me falta nada. Eu não tenho falta de nada, porque ele é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada, porque eu sei que ele está comigo. Aleluia. Eu sei que ele está comigo, então eu não tenho falta. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não foi isso que nosso Senhor falou? Então, irmãos, que venhamos conhecer nosso pastor. Como que dizemos se conhecemos tanto ele e deixamos nos levar por tanta besteira, por tanta dificuldade besta, sabe, irmão? Por tanta coisa que é banal, por tanto vento de doutrina, se conhecemos a voz dele. Cuidado com as portas largas que o mundo oferece. O aprisco de Deus, ele é estreito e apertado. A porta do aprisco do Senhor é estreita e apertada, enquanto a do diabo é bem larguinha. Você passa confortável. E outra coisa, é confortável a do diabo, porque ele trata confortável os seus, com a sua voz doce. A voz doce e suave, não se surpreendam, a voz de Satanás é doce e suave, como uma sereia que chama os marinheiros com o seu canto lindo. Vocês já assistiram o filme? A sereia que chama os marinheiros com o seu canto lindo, e depois você os vê afogados, mortos. Então que venhamos ouvir a voz do nosso pastor, que por mais que seja dura, por mais que a repreensão venha, nos exorte, nos açoite, nós temos confiança nele, porque ele tem o melhor para nós. Não deixe se enganar pela voz doce de Satanás, mas ouçam a voz do seu pastor. Confia nele. Pode estar o exército que for, confia nele. Confia nele. Declare para o inimigo da sua alma que você tem um pastor, que você tem um dono, e que a adversidade não irá te matar, que esse deserto não irá te matar, porque aquele que tem o Senhor como seu pastor, o seu deserto vira um oásis, o seu deserto vira um rio. Mas aquele que não tem o Senhor, até o seu rio vira um deserto. Aquele que tem o Senhor ele abre caminho no mar e rios no deserto para lhe dar vitória. O Senhor ele vai pelo impossível, pelo improvável, para dar vitória ao seu filho amado, porque tem o Senhor como seu pastor. Não é da boca para fora, mas é com busca, com oração e com intimidade que vamos ter o Senhor como nosso pastor. Que ele seja o pastor da nossa família, que ele seja o pastor do nosso casamento, que ele seja o pastor da nossa alma, que ele seja o pastor da nossa vida. O Senhor é o meu pastor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.